esse é um trabalho, para mim, bastante representativo, porque eu trago uma experiência até da academia bastante, tanto que eles são paper acadêmico. Eu faço doutorado em narrativa, cibercultura, mas também trabalho com consultoria de inovação e um pouco com UX, chegando até a fase que eu planejo as coisas, mas não desenho. Então, eu trouxe nesse paper, nessa apresentação, essa dualidade aí. Eu trago um pouco da academia, mas também um pouco do que eu vi nos projetos de educação financeira e tal, e principalmente no projeto que eu fiz para o Birô de Crédito do Brasil, que era o SPC, ninguém fala, que a gente chegou em algumas estratégias para tentar ajudar a principalmente mudar a imagem do SPC no Brasil como um todo. Já faz 1 ano e meio esse projeto, pode ver que eles não conseguiram fazer isso tão rápido, ou seja, minha tese de que a educação financeira tem alguma coisa furada aí é certa. Então, vou começar aqui falando um pouco, inicialmente, o que é educação financeira, como é que a educação financeira tem sido vista no Brasil e no mundo, depois, quais são as estratégias de gamification dentro da educação financeira, principalmente, e o que é gamificação também. E depois o que eu trago de mais diferente, assim, que é tentar aproximar um pouco a questão dos modelos narrativos e da experiência do usuário em várias plataformas. Eu não me foquei com profundidade em uma plataforma específica. Eu estou olhando várias plataformas e vendo como que elas se constituem e as regularidades entre elas, tanto em termos de arquitetura de informação, até em termos de estratégias de incluir o usuário dentro daqueles jogos ou não jogos. Então, aqui falando mais especificamente de educação financeira, e dentro do contexto do projeto que eu fiz, tinha uma demanda, no caso do SPC, de a gente trabalhar, isso foi 2013, 2012, 2013, de trabalhar um pouco essa visão depois do que aconteceu nas crises mundiais. Então, a gente tinha a necessidade de trabalhar o contexto econômico brasileiro, nesse intervalo aqui. Então, aqui, a classe C está bem, está ganhando dinheiro, está lá, ferrada, só que gasta pra caramba e se endivida pra caramba. Ou seja, a questão do crédito aqui é muito, muito importante. 2013, olha o que aconteceu. Então, a educação financeira ela surge exatamente nesse intervalo. Como fazer as pessoas guardarem dinheiro para o período das vacas magras. Então, é aqui, exatamente nesse intervalo que a gente veio a trabalhar e que a gente começou a desenvolver o projeto. Como eu já falei aqui, então, o contexto, a situação econômica do Brasil nesse intervalo era realmente uma primazia da classe C, das crises mundiais, uma maior oferta de crédito, uma certa estabilidade econômica. Então, é como se esse fosse um momento bom para pensar em educação financeira no Brasil. E qual que era o cenário, né, do Brasil, principalmente das classes B e C e das crianças e dos adolescentes? No caso das classes B e C, estão ganhando bem, mas estão gastando muito. Ganham bem, relativamente bem, melhor do que era antes. E no caso das crianças, propaganda ferrada em cima. Ou seja, a criança também quer consumir. No caso dos desafios que a gente tinha, então, no caso aqui para o projeto específico, a gente precisava incentivar para que as pessoas guardassem dinheiro. E no caso das crianças, que elas aprendessem sobre isso. Qual que era o valor do dinheiro, qual que era a finalidade do dinheiro, que o dinheiro isso é uma coisa muito dos economistas, que o dinheiro muda o valor dele ao longo do tempo. Isso é uma das operações, principalmente matemáticas e financeiras, muito importantes do dinheiro. Que ao longo do tempo ele vai se transformando e, em função de taxas de juros e todas as operações econômicas e matemáticas em cima disso, ele vai modificando o contexto, principalmente em função também do contexto econômico. Então, aqui a gente trabalha um pouco com o contexto da educação financeira. Como operar essa mudança, desse desafio que a gente tinha, desse contexto para esse desafio, como atingir esse desafio tanto das crianças quanto dos adultos. Então, a proposta da educação financeira, ela surge exatamente no sentido de tentar fazer essa mudança desse comportamento de compra, principalmente, ou desse comportamento com relação ao dinheiro. E aí a gente já tem algumas indicações, né, com relação à experiência do usuário com relação ao dinheiro. Dinheiro é uma coisa difícil, dinheiro é tabu, dinheiro traz
medo, arrependimento. Quem já não teve medo de olhar essa rua? Então aqui, esse é um conceito da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, da OCDE, que é uma definição que traz bastante a questão da compreensão dos conceitos de produtos financeiros. Não traz ainda a questão do, além de compreender, atuar em cima disso, de forma mais comportamental. A próxima definição que eu trago aqui já é um pouquinho mais destrinchada com relação à educação financeira. Então, educar-se financeiramente envolve conhecer as suas prioridades, o que eu vou fazer com esse dinheiro, o que eu preciso, qual é o contexto econômico do país que eu vivo. Envolve também as habilidades para planejar, gastar, poupar, ter crédito, fazer investimento, planejar a aposentadoria, ou seja, tudo que a gente faz com relação ao dinheiro ao longo da vida. Resumindo. E é a capacidade de conhecer o valor desse dinheiro no tempo e, ao mesmo tempo, ser capaz de utilizar esse conhecimento para aplicar nos contextos do cotidiano. Ou seja, eu sei que eu tenho menos, então eu tenho que passar a gastar menos. Algo do tipo. E quando a gente fala de educação financeira, pelo menos no Brasil, a visão que se tem ainda é bastante matura. Ainda não se tem uma visão de que é preciso ter uma política nacional para a educação financeira. Mas os países que a gente mais vê trabalhando, a Nova Zelândia é típica nisso, o Canadá também, eles já trabalham com uma visão bastante madura de educação financeira. Uma visão bastante já no sentido de realmente ter que trabalhar isso até em políticas nas escolas. Não é o que acontece no Brasil. Mas esses programas, o que eles trazem como benefício? Né? Diminui esse uso indevido do crédito, previne crise, evita a formação de bolha, promove a estabilidade econômica, a igualdade social, torna a economia mais sólida. Então, essas são uma série de vantagens que a educação financeira traz. E aqui, só para exemplificar para vocês, tem uma série de exemplos de programas, de plataformas, de aplicativos, de sites, de livros que trazem o tema da educação financeira. Instituição privada, aqui o Big Bang Adventure é um dos casos que eu vou analisar depois. O Jumpstart é uma empresa que só faz conteúdo para educação financeira. A Mastercard fez uma série com a Vila César, toda voltada para a educação financeira, e aí uma série de iniciativas. E não só de instituição privada, mas pública também, principalmente no mundo todo. Eu falei da Nova Zelândia, falei do Canadá. O Canadá faz um mês inteiro voltado para a educação financeira. Então, ou seja, eles estão se preocupando realmente com isso. Enquanto o Brasil está aqui tentando modular projetos de educação financeira e nada sai do papel, ou se sai com uma visão bastante preconcebida de que usuário é esse que gasta dinheiro no Brasil. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui eu tenho também alguns exemplos de organizações não governamentais, World Literacy Foundation, tem uma série delas. E no Brasil, tenho aqui também alguns exemplos. Turma da Bolsa foi descontinuada, era um joguinho da Bovespa. A Serasa também tem um programa bastante voltado para a questão do cadastro positivo. O uso consciente do dinheiro do Itaú também. Ou seja, tem uma série de algumas plataformas ou algumas iniciativas, mas ainda um pouco desestruturadas ou mais orientadas a mudar a imagem do que necessariamente mudar o comportamento. Mudar a imagem da empresa do que necessariamente mudar o comportamento do consumidor. Aqui também uma série de ONGs, o Instituto Acata, super importante no Brasil, Meu Bolso em Dia, ou seja, tem coisas acontecendo, mas ainda não são eficazes ou não atingem o problema no coração desse problema. Então, só que comparando, no Brasil e no mundo, então a gente vê, no mundo, campanhas públicas voltadas todas para a educação financeira, com foco em comportamentos estruturais, fundamentadas em pesquisas. No Brasil, não. A gente vê iniciativas pouco maduras,
pouco articuladas entre parceiros, ou seja, o SPC fez uma iniciativa sozinho, mas na verdade se eles se juntassem com, sei lá, Senac, Sebrae, ou com a própria Serasa, para trabalhar o tema da educação financeira, poderia ser útil. Então tem algumas iniciativas fora do Brasil que fazem isso, tentam juntar vários parceiros diferentes para trabalhar ao mesmo tempo. Isso dificilmente acontece no Brasil. Então, depois de dar esse pouquinho desse panorama aí do que é a educação financeira, eu vou falar um pouquinho de educação especificamente, que é como a educação tem sido vista no mundo hoje e como que isso se engatilha para a questão da gamification. Então, a educação hoje, ela vai muito mais para o lado da literacia do que necessariamente da educação, do aprendizado em sala de aula. Eu estou falando isso por quê? Porque a questão do dinheiro, como eu já falei, ela é sempre voltada para a dificuldade das pessoas de entender se elas podem ou não comprar em função dessa impulsividade. Ou seja, o momento de compra é o momento do impulso, é o momento da compra intuitiva. E o que eu vou falar mais pra frente é que a gente não está levando isso em consideração, ou a gente está desenvolvendo plataformas que não atingem esse momento, que elas passam ao largo desse momento. O que eu pedi para minha cliente do SPC, vamos fazer, ao invés de fazer a cartinha do SPC daquele jeito, vamos fazer um outro tipo de carta. Ou seja, é o momento que a pessoa recebe que o nome dela sujo. Que é o momento mais importante para ensinar algo mais voltado para a questão financeira, para fazer as pessoas refletirem sobre isso? Não, isso não pode, não posso mudar o modelo da carta. Como é que eu vou fazer isso? Então, e é também um momento posterior de arrependimento, de frustração e de medo. Então, dentro desse contexto, como é que a gente tem pensado a educação e principalmente a educação financeira? Geralmente para mudar o comportamento de compra, e não só para a educação financeira, tá? Geralmente para mudar o comportamento de compra, sei lá, de programas de parar de fumar, por exemplo, a gente usa essa escada, que é a escada do 5-step change, que é, você primeiro tem que fazer as pessoas perceberem que elas precisam mudar, depois se prepararem para mudar, depois se planejar para mudar, depois aplicar essa mudança e depois manter. Esse é um modelo bem comportamental típico que a gente usa nos programas que envolvem um pouco de gestão da mudança. Eu já vou falar, acho que ele não tem funcionado. Ver o momento de compra dessa maneira aqui, a partir de uma visão educacional tradicional de sala de aula, não tem funcionado. Então, por isso a gamificação ela vem numa esteira um pouco mais contextual, o contexto do usuário, para trabalhar a educação financeira. E eu estou falando de aprendizagem contextual justamente porque qual é o desafio da aprendizagem pelo contexto e não pelo conteúdo? Esse é um dos grandes desafios da educação hoje. Gente, como não dormir numa sala de aula? Entendeu? Esse é o grande desafio da educação hoje. O desafio da educação hoje é fazer as pessoas se interessarem por aquilo que elas estão aprendendo. E uma das maneiras de fazer isso é fazer as pessoas entenderem que elas precisam usar aquilo, que elas vão usar aquilo em algum lugar na vida delas. E se usarem no momento que elas estão, no mesmo momento que elas estão aprendendo, melhor. Então é isso que a gente chama um pouco de aprendizagem contextual. Por quê? Porque a gente vê que 70% do que a gente aprende é trabalhando, 20% é socializando, só 10% é sala de aula. Ou seja, não se aprende em sala de aula, principalmente adulto. E esse é um desafio que tem que ser levado em conta também para a educação financeira. E quando a gente fala de educação financeira, principalmente em inglês, o termo que se usa mais é financial literacy. Não é financial literacy. Por quê? O termo da educação está muito mais relacionado à sala de aula do que necessariamente a essa aprendizagem contextual que eu estou falando. O termo literacy, ele envolve conhecimento, habilidade, atitude, ou seja, algo que é muito mais do que só aprender, algo que é muito mais do que aquela visão passiva do aprender. Ela também é uma visão ativa, ou seja, além de aprender, eu ajo em cima disso, você muda o comportamento de algo a partir daquilo que eu aprendi. Então, a questão da literacia aí é bastante importante, é o que
se usa um pouco essa definição, que é a capacidade de utilizar a informação de forma eficaz e criativa. É também o termo literacy, que a gente usa um pouco, às vezes, para information literacy, digital literacy. Então, está próximo ali. Financial literacy vai nesse mesmo sentido, ou seja, aprender a utilizar o dinheiro para a vida, e não só na sala de aula. Então, aqui eu já falei um pouquinho, me adiantei, de uma visão mais voltada para os conteúdos, para uma visão mais voltada para os contextos. Então, não tem mais aquela separação entre hora de trabalhar e hora de aprender. A hora de trabalhar é a hora de aprender também. Não tem mais aquela visão, professor fala, a gente aprende. Não, todo mundo fala, todo mundo aprende junto. Não é mais uma aprendizagem individualizada, é uma aprendizagem mais colaborativa, mais baseada em aplicação dos conceitos e não só a passividade, a partir daqueles contextos que foram introduzidos. É uma visão mais andragógica que a gente chama, e não pedagógica. Não é um professor fala e todo mundo escuta, é um professor mediando uma roda de conversa. Então, depois de falar um pouquinho de finanças, educação financeira, e de educação nessa perspectiva mais andragógica, é que vem a questão da gamificação. Ou seja, as estratégias de gamificação, elas vêm um pouco na esteira dessa nova forma de educar que se pensa hoje. Então, são estratégias que se utilizam para simular um contexto de aprendizagem que é um contexto de aprendizagem contextual, que é a partir da vida, e não o que a gente pensa na aula. Então, aqui, qual que é o conceito típico de gamification, né, que a gente usa? É a utilização da mecânica e da lógica dos jogos digitais e estratégias lúdicas para resolver problemas sociais e engajar a audiência. Ou seja, não só jogos, não só a visão lúdica, mas utilizar essa visão lúdica para outra coisa. Para fazer as pessoas aprenderem, para mudar comportamento de compra, para engajar a audiência, para resolver problemas sociais, como é aqui o caso da educação financeira. Então, o que se fala com relação às vantagens da gamificação dentro desse contexto da aprendizagem contextual? É uma perspectiva mais divertida, mais atraente, mais interativa, gera resultados mais eficazes do que essas metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem, que envolvem memorização, avaliação mais mecânica. Não. É a gente tentar fazer isso de uma forma um pouco mais lúdica e mais dinâmica. E quais são os benefícios da gamificação? Estimula que as pessoas busquem soluções para situações complexas da forma como elas imaginam que aquilo pode ser. Ou seja, a partir das ações que ela tem que tomar no jogo, ela se imagina adotando uma ou outra estratégia, então ela tem que planejar as estratégias que ela vai utilizar. Então, exercita essa tomada de decisão para qual estratégia ela vai utilizar, uso da intuição, adapta uma situação problema a outra situação problema. O jogador aprende a aprender, ou seja, ele faz isso sozinho. Ele aprende do tentativa e erro, desenvolve uma compreensão situada a partir daquele contexto que ele está aprendendo. Então, essas todas são estratégias, são vantagens de trazer a estratégia do jogo para um contexto que não é de jogo, necessariamente. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a frente. O que eu quero falar sobre quando a gente fala de gamification que não é jogo. Aqui, nitidamente, a gente vê uma separação entre o que é jogo e o que é brincar. Jogo não é brincar. Brincar no nível do play, é uma ação mais despretensiosa, que não envolve regras, não envolve personagens e não envolve objetivos definidos. Ao contrário da lógica do game, do jogo, que envolve regra, envolve recompensa, envolve personagem, envolve um pacto que se estabelece ali. Um pacto que é o pacto do jogo, ou seja, o jogo é jogado dessa maneira, tem tais regras. Não é só o brincar por brincar. E quando a gente fala de gamification, a gente está falando desses dois lados aqui. Tanto as estratégias de gamificação, que são essas que eu falei, para um todo de uma plataforma, quanto para parte de uma plataforma. E quando você fala com todo de uma plataforma, é um jogo.
mas é um jogo com finalidade de fazer as pessoas, ajudar as pessoas a aprender, a ensinar. Então, é o que a gente fala um pouco dos serious games, que é tipo jogos sérios. E do outro lado tem a questão do game design, ou seja, que é trazer estratégias de design gamificadas para dentro de plataformas. Então, muitas vezes se acha que o conceito de gamification é só esse. Alguns teóricos estão falando isso. Gamification é só isso daqui. Mas quando você vai começar a analisar o contexto todo da gamificação como um todo, a gente vê essas duas coisas acontecendo juntas. E é sobre isso que eu vou falar mais pra frente, relacionando essas duas visões com a questão dos modelos narrativos e de UX. Então, o que realmente faz a gamificação ser uma gamificação? São todas essas estratégias aqui. Recompensa, passagem de nível, histórico de evolução, você ter ranking para ranquear as pessoas, quem está melhor, quem está pior. Tem sempre um objetivo a ser alcançado, tem regras, tem passagem de níveis. Então, todas essas estratégias, essas aplicações têm sido utilizadas no treinamento, em escola, no marketing, estratégia militar, ou seja, a gamificação aí ela está disseminada. Quem não quer fazer uma plataforma gamificada? É visto até como uma solução, tipo, que tem que ser. Sabe, se não for gamificado, não vai funcionar. Então, agora passando aqui um pouco já para a parte mais das análises, qual que foi a minha ideia? Relacionar a questão da educação financeira que eu vi com as estratégias de gamificação e ver quais eram as diferenças entre as plataformas e quais as semelhanças que elas tinham com relação a esse usuário, com relação a esses modelos narrativos para a educação financeira. Então, quando eu falo aqui de modelos narrativos, eu estou falando um pouco do conceito de agenciamento, principalmente o agenciamento mais narrativo, que é um conceito que o personagem ele é capaz de agir, ou seja, ele tem uma característica, um elemento de performar. Então, ele tem a capacidade de agir em cima de algo. E tem uma problemática teórica ferrada em cima do agenciamento. Por quê? O que se fala hoje, principalmente os teóricos, sei lá, a gente costuma ler aí o Bruno Latour, por exemplo, é um deles, eles falam que não só pessoas agenciam, mas coisas também. Ou seja, as plataformas agenciam. As plataformas dizem como a gente tem que agir em cima delas. Então, quando a gente desenha algo como designer, a gente está também, de certa maneira, falando ou guiando como que esse usuário tem que agir em cima daquilo. E é isso que eu falo com relação a modelos narrativos. São formas de criar trilhas, criar percursos para que esses usuários percorram. Então, é como se a gente fizesse um caminhinho de pedrinhas. Então, a gente vai desenhando aqui, vai desenhando ali, imaginando que o usuário vai passar por aquilo ali. Pode ser que ele não passe, pode ser que ele faça outra coisa. E aí que vem a questão da linearidade narrativa, né? Essa é a grande problemática do pretexto. Como é que você vai desenhar algo em cima de uma estrutura que é extremamente caótica e não linear? Mas o que se vê é exatamente isso sendo feito. A gente criando estratégias para que as pessoas, para que esses usuários percorram essas deslinearidades narrativas. E aí tem realmente também a problemática do usuário, né? E do interator. Eu uso mais o termo interator porque eu trabalho bastante com narrativas. Mas se a gente for transpor isso para a visão de UX, eu estou falando realmente do usuário. E a problemática que está aqui por baixo é qual que é o grau de autonomia desse usuário? O quanto ele é autônomo para fazer o que ele quer? E o quanto ele está sendo agenciado pelas plataformas que estão sendo desenhadas para ele? Então, essa dualidade, ela aparece, pra gente, quando a gente vai desenhar uma plataforma, ela aparece de forma, parece meio difusa, mas quando você vai na teoria, você começa a ver que essa é uma questão de fundo. Essa é a questão do Foucault, quando ele fala de objetivação e subjetivação, é a questão, quando os outros teóricos falam dessa dualidade da autonomia ou da não autonomia, é a questão do sujeito, do centramento, do interator e também do usuário. É uma questão que está também nas visões mais de UX também. Tá? É uma questão que está de fundo.
querendo ou não. E quais são os caminhos, né, quando se fala em educação financeira, quais são os caminhos que os designers mais tentam desenhar para esses usuários? Esse é o caminho da educação financeira. É inegável. Todas as plataformas, de alguma maneira, passam por esse percurso. Que é, primeiro você precisa diagnosticar e sonhar. Ou seja, reconhecer quanto você ganha, quanto você gasta e definir suas metas financeiras. Isso é o que você precisa fazer. Dessa visão. Você precisa, antes, saber como gastar e saber como ganhar. Ou seja, como ganhar mais e como gastar menos. Como aumentar o fluxo de entrada e como diminuir o fluxo de saída. Você precisa também saber poupar, saber economizar, saber emprestar, saber fazer crédito. Você precisa, se você conseguiu fazer tudo até aqui, daí você pode investir, pode doar. Então, esse é o caminho da educação financeira. Esse é o modelo narrativo típico da maior parte das plataformas. E eu vou mostrar para vocês como isso aparece nas plataformas. Olha aqui, ó. Bem típico. Ganha, empresta, salva, gasta, protege. Esse é o percurso. Em várias plataformas isso aparece, não só nessa. Esse é um dos modelos. E outra estratégia que guia bastante essas perspectivas desses programas de educação financeira e dessas plataformas é a questão também da idade. Muitos dos programas de educação financeira, principalmente fora do Brasil, tentam delinear quais são as várias etapas da jornada de vida da pessoa para entender como ela vai se relacionar com o dinheiro ao longo da vida dela. Então, essa visão também vamos falar de persona aqui, mas por tipo de usuário, tá? Ela acontece bastante também. E como que a gente acabou vendo nesses vários modelos da educação financeira? Quais são esses caminhos que são previstos? Como é aquele caminho típico da educação financeira que eu falei para vocês? Ganhar mais, gastar menos. Como que ela acontece nessas plataformas e principalmente nesses dois tipos de usuário, criança e adulto? Bom, generalizando bastante ainda, tá? Crianças de várias idades, adultos de vários contextos. Então, o que a gente vê são dois modelos acontecendo. Um modelo mais voltado para a questão dos serious games, que é jogos efetivamente, e principalmente jogos mais imersivos, e um modelo mais voltado para um design gamificado, que é o modelo que eu chamei aqui de incorporação acadêmica, pela questão do gênero, ou seja, emprestar o gênero do jogo para dentro de outros gêneros. E geralmente os desafios para esses modelos são desafios diferentes. No caso das crianças, que trazem mais jogos mais imersivos, são mais voltados para aprender realmente. E no caso dos adultos não, tentam efetuar ou operar essa mudança de comportamento. Tentam, tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre esse modelo imersivo. Quanto tempo tem? Yes. Ok, ótimo. Nesse modelo mais imersivo, então a gente vai falar um pouquinho aqui de criança e de avatares e de plataformas mais estilo farm. Também, se vê a criança a partir desses milestones por faixa etária, é possível ver isso acontecendo. Olha aqui, ó, o modelo narrativo que eu falei para vocês. Primeiro poupa, depois gasta, depois investe, depois doa. Acontece também. Ou seja, em várias plataformas isso vai aparecer nesse mesmo caminho. Qual que é o gênero utilizado? Principalmente de jogos imersivos, de uma interação mais avatarizada com o personagem, alguém que se coloca na visão do personagem, que é a perspectiva de primeira pessoa, né, que se fala nas teorias mais de cinema. É uma versão mais lúdica. Quem já não viu isso daqui, né? As interfaces que mimetizam algo que traz da vida real. Ou seja, um caderno, um smartphone, uma TV dentro do caderno. Então, vários gêneros aqui dentro de uma mesma interface. Aqui, então, também, falando dessas experiências mais imersivas, uma perspectiva em primeira e em terceira pessoa. As narrativas que uma teórica bastante importante de narrativas fala pra gente,
que é uma visão interna da narrativa, ou seja, o personagem o interator se coloca nos olhos do personagem. Então, ele pode atuar em cima daquela narrativa como se ele fosse o personagem. Então, as estratégias mais infantis utilizam bastante essa visão mais imersiva, mais lúdica, mais brincadeiras. Olha aqui, ó, o personagem mimetizando o corpo humano. Você pode escolher no Big Bang Adventure ser um avatar. Então, você pode se escolher para se ver dentro da plataforma. Olha aqui, o mesmo modelo narrativo atinja seu objetivo principal, até uma segurança. Com certo, principalmente. Atinja tais missões, ou seja, participe de tais missões dentro de uma jornada. Participe dessas missões para atingir aqueles objetivos. Também aparece. Faça essa jornada em cima daqueles níveis, ou seja, isso acontece também nesses jogos mais imersivos. Cada um desses levels aqui traz um jogo mais imersivo. E também tem até a questão dos badges dentro desse modelo narrativo mais infantil, que são os demonstrativos mais visuais, né, dos objetivos que foram atingidos pelos jogadores. Tem também quem ganhou mais, quem ganhou menos, dos jogos, mesmo no Big Bang Adventure, ou seja, é uma estratégia infantil que também se apoia na competição entre crianças. E esse foi o primeiro modelo que eu estou falando para você, que é um modelo mais imersivo, mas que utiliza também, de uma certa maneira, aquele mesmo percurso narrativo da educação financeira. E esse segundo aqui é o modelo mais interessante para a gente, que é o modelo da corporação genética, ou seja, como utilizar a gamificação dentro dessas plataformas de educação financeira. O que você vê é uma série de ações. O Lemon Wallet é a iniciativa da Bell. Ficou super famoso, acho que agora já está meio... não bombou tanto quanto eu acho que deveria ter bombado, mas é uma iniciativa também que se inclui dentro da questão da educação financeira. Geralmente se vê esse usuário a partir do ciclo de vida adulto, ou seja, quais são os eventos de vida abaixo dos 25, acima dos 25, como agir em cima de mudanças inesperadas, como se planejar para sair de aposentadoria. Então também tem essa mesma questão do ciclo de vida acontecendo financeiramente. Quais são os gêneros que emprestam da gamificação, que remediam a gamificação? Aplicativos, gerenciadores financeiros, cursos, plataformas, tudo que você pode imaginar que consegue utilizar a gamificação tem para a educação financeira também. É uma calculadora. Olha aqui o modelo narrativo de uma planeja, diminui seu débito, aumenta suas economias. Essa é outra plataforma, não tem nada a ver com aquelas lá que a gente consegue. Acontece também aqui nesse jogo. Esse jogo ficou bastante famoso há um tempinho. Ele é o Wall Street Survival, que é quase uma bolsa de valores gamificada. Que um jornal, se não me engano, o Wall Street fez. E o vídeo de introdução é muito engraçado, o vídeo de introdução dessa plataforma, que é uma pessoa, tipo, uma caixa dentro da cabeça, e daí ele fala, tá, por que eu vou viver com a caixa preta em cima da cabeça? Não, eu jogo. Para conseguir entender a questão, a problemática do meu dinheiro, eu tenho que aprender. E para aprender, eu jogo. Então, tem a questão do contexto de vida lúdico também, para aprender a comunicar com o mundo. O próprio Wall Street Survival traz cursos, traz ligas, traz simulador de apostas, ou seja, é uma série de plataformas dentro de uma só. Dá até para ver que algumas dessas plataformas são diferentes entre si. Você acha que está até em outro site, eles não são totalmente idênticos. Mas todos eles se apoiam nessa questão que você precisa aprender, praticar, para depois ganhar. Então, é uma aplicação, uma bolsa de valores.
para o aprendizado para a vida, né? São cursos, são quase como trilhas de conhecimento, trilhas de aprendizagem, que as pessoas podem ir fazendo e ganhando pontos, ou ganhando dinheiro, o dinheiro da plataforma para atingir os objetivos e serem recompensados naquele jogo. Tem também uma lista de jogadores com desempenho, uma série de estratégias aí que tem a questão da aposta da competição, que também é um outro que eu pago, mas é outra plataforma. É a questão da só voltada para apostas e para competição da bolsa de valores. Tem também uma questão da simulação, também é uma das estratégias, ou seja, que você consegue simular o quanto você vai economizar, quanto você vai economizar se você gastar menos ou mais nos pagamentos mínimos e tal. Tem uma brincadeirinha aí para diminuir o débito. E aqui a gente tem uma plataforma que costuma ser a mais interessante quando se fala de educação financeira. Já é um pouco antiga até essa plataforma. É o Mint, que é uma plataforma americana que agrega todos os dados de compras e financeiros numa mesma plataforma. Ou seja, todas as contas de banco, todas as previdências, tudo que você tem que pagar está ali, até o PayPal. Está tudo ali e está tudo integrado. E ele mostra para você qual que é a sua situação financeira real diante dessa variedade de plataformas. Isso é super interessante, a iniciativa é super legal. Ela funciona, muita gente usa nos Estados Unidos. E eu fiquei louca atrás de uma plataforma assim aqui no Brasil. Queria de todo jeito usar um gerenciador financeiro que me falasse por que esse mês eu gastei mais, mês passado menos, sabe? Não conseguia ter acesso a nenhuma plataforma boa para fazer isso. O que eu achei de bom? Uma plataforma de gerenciador financeiro do Banco do Brasil. É ridículo, nem funciona mais, está super desatualizada. Hoje até tem uma outra plataforma que você consegue chupinhar os dados do banco, mas só de um banco. Você não consegue integrar. Por quê? Porque os bancos aqui no Brasil, principalmente lá no Brasil, eles não podem disponibilizar os dados financeiros das pessoas, ao contrário dos Estados Unidos. Então essa é uma problemática super grande quando se fala de educação financeira. Você não pode disponibilizar esses dados, ao contrário dos Estados Unidos, que os dados de cartão de crédito não são públicos, mas eles são mais, se a pessoa permite, você pode puxar esses dados sim para outras plataformas e cruzar. E o Mint, ele traz uma das experiências gamificadas mais interessantes. Traz um tutorial simples, traz uma série de coisas super interessantes. Então você tem que também ajustar os seus sonhos, os seus goals, os seus objetivos na plataforma para ver se você está atingindo aqueles objetivos ou não. E ver os limites de progresso ao longo do tempo. Você consegue até ser recompensado, entre aspas, pela plataforma com uma série de reconhecimentos. Ou seja, é uma plataforma que tem funcionado, ao contrário do Brasil, que a gente tem visto iniciativas acontecendo, mas na verdade nada sai muito do papel em termos de modificar realmente o comportamento de compra e de consumo das pessoas, ou até modificar um pouco essa visão do tabu de dinheiro. Então, finalizando aqui, o que eu queria deixar um pouco, problematizar um pouco, é assim, quando a gente vai desenhar uma plataforma, a partir de que a gente está vendo? A gente está vendo a partir das referências de mercado. Se você for copiar as referências de mercado, ou fazer algo semelhante, você vai estar repercutindo esse modelo financeiro, esse percurso financeiro que talvez não seja mais... você vai desenvolver o quê? Algo realmente diferente? Você vai desenvolver algo a partir de que modelos? Então, as perguntas que eu trago aqui que experiências a gente está criando por meio dessas plataformas que a gente desenha? São as experiências que a gente quer? São as experiências que a gente imagina que o usuário vai ter? O que se vê se desenvolve iniciativas a partir de uma visão do negócio, que no caso do SPC, era mudar a imagem do SPC. Para isso eu tenho que desenvolver uma tecnologia, bem visão de UX, desenvolver uma tecnologia, uma plataforma para isso, depois eu vou olhar o usuário. Como assim? Ou não, porque eu preciso modificar realmente o que acontece na hora que eu vou comprar. Não, as plataformas não fazem isso. Pelo menos não no Brasil. E a partir de que modelos mentais, de que modelos
modelos narrativos a gente está partindo? Acho que a gente está partindo de modelos que a gente imagina que o usuário queira se planejar. As pesquisas mostram realmente que as pessoas querem se planejar, mas elas não conseguem. Elas começam, mas não terminam, elas fazem livrinho, depois elas fazem um gerenciador X, depois Y, e depois mudam de estratégia. Ou usam um Excel próprio, ou não usam nada, que é o que uma parte das pessoas fazem. Então, se a gente está realmente chegando no coração da questão, né, que é do comportamento do usuário, na hora que ele vai fazer o empréstimo, na hora que ele recebe a carta da SPC, a gente está fazendo essa jornada com o usuário? Não. A gente está partindo do pressuposto de que as pessoas precisam economizar, elas precisam ganhar mais, gastar menos, poupar. Mas tá, que adianta você ter esse modelo todo, desenhar algo para isso, mas na verdade não chega no fundo da questão. Daí a questão, né? A gente está fazendo diferente? Não, a gente está simplesmente repercutindo o que a gente vê no mercado em termos de plataformas. Dificilmente a gente está vendo plataformas ou iniciativas que sejam realmente diferentes nesse sentido para a educação financeira. O tema é tão tabu, é tão interessante, porque tem muita coisa para ser trabalhada. A gente sabe que os bancos estão trabalhando muito em cima disso, mas ainda não apareceu nada efetivo que as pessoas realmente estejam usando. Mas eu sei que os bancos estão trabalhando em cima de explicar o erro deles, no fundo é outro. A partir de visões de modelos mentais, de modelos narrativos, sei lá quais são, mas tá caminhar, né? Vamos ver o que acontece aí com o dinheiro das pessoas. Obrigada.